Mas a 20 de junho, o cônsul Faria Machado envia um telegrama ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, a avisar que Aristides o tinha obrigado a infringir as ordens de Salazar. O telegrama só chega na tarde do dia seguinte, a altura em que o regime acorda para o problema. Aristides provavelmente contava com este género de atrasos. E o que é que acontece? O Ministério envia a Baiona primeiro Lopo Simeão, enviado especial, e depois o próprio Pedro Titónio Pereira, embaixador de Portugal em Madrid e homem da total confiança de Salazar. No dia 21, Teotónio Pereira entra em França pela fronteira de Irún e verifica que a quase totalidade dos vistos concedidos fora emitida por cônsul em Bordeaux. Parte então para Baiona. Vejo esta coisa extraordinária. Se ele tivesse ficado em Bordeaux, teria já um lugar cativo na história da humanidade. Mas não, meteu-se no comboio, foi para Baiona, continua a passar vistos, salvou milhares de pessoas. A sua vida confunde-se completamente com a vida dessas pessoas. Ele foi realmente a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. No dia seguinte, Teotónio Pereira, Lopo Simeão e Faria Machado dirigem-se a São Sebastião para daí contatarem o Ministério. E, surpresa das surpresas, encontram Aristides na fronteira de Andaia, outra cidade vizinha. Lá estava ele, absolutamente incansável. Depois de Bordeaux e de Baiona, Aristides carimbava vistos aqui mesmo, junto à fronteira franco-espanhola. Até ao fim de todo o processo, o cônsul foi de uma solidariedade presente. A sua preocupação era acompanhar centenas de refugiados à fronteira para se certificar de que podiam passar a salvo. O encontro entre Teotónio Pereira e Sousa Mendes é hostil, quase violento. Teotónio Pereira defende a posição do governo. Sousa Mendes argumenta com a aflição dos refugiados. Depois de alertá-lo para as irregularidades que estava a cometer, Teotónio Pereira lembra que as ordens são para cumprir e a discussão acabou ali. No fim do confronto verbal, Teotónio Pereira ordena a Lopo Simeão e a Faria Machado que mandem Aristides Sousa Mendes de volta para Bordeaux para ali aguardar ordens superiores. Era o dia 24 de junho. A viagem para Bordeaux, que normalmente dura poucas horas, desta vez durou cerca de 2 dias. Aristides continua a ajudar toda a gente que encontrava. Agora imagine esta estação repleta de pessoas a cotovelarem-se angustiadas, aflitas. Imagine também Aristides a passar de forma compulsiva e febril vistos a toda a gente. Foi o que se passou. Salazar, quando foi informado, ficou furioso. Decidiu intervir pessoalmente e deu ordens para Bordeaux por telegrama. Aristides não podia passar mais nenhum visto, fosse a quem fosse. Seguindo ordens de Salazar, Teotónio Pereira toma então uma atitude. Comunica às autoridades espanholas a decisão de dar por nulos os vistos concedidos pelo Consulado de Bordeaux a milhares de pessoas que infelizmente ainda se encontravam em França. Para muitos que ainda não tinham passado a fronteira, a ordem de Teotónio Pereira significava o fim da esperança. A partir de 26 de junho de 1940, fechou-se o caminho de fuga. Mas antes disto acontecer, já as agências internacionais vinham fazendo referência aos milhares de pessoas que desde 19 de junho estavam a atravessar a fronteira. O dia 23 de junho é apontado nas notícias como um dos dias de maior trabalho para os guardas fronteiriços espanhóis. E o regime de Salazar era louvado pela sua atitude humanitária para com os refugiados. Um artigo da famosa revista americana Life referia-se a Salazar como um governante benevolente, de longe o melhor ditador do mundo. Os elogios multiplicavam-se. Mas há mais e ainda mais surpreendente. O regime salazarista sempre foi muito hábil a transformar o vício em virtude. Por isso, veio a aproveitar o gesto de Aristides Sousa Mendes, que tinha punido tão severamente. No final da guerra, em 18 de maio de 45, neste mesmo local onde me encontro, Oliveira Salazar fez um discurso à Assembleia Nacional. E nesse discurso afirmou: quaisquer outros na nossa situação acolheriam refugiados, salvariam e agasalhariam náufragos, ajudariam a suavizar a sorte dos prisioneiros por dever de solidariedade humana. Pena foi não termos podido fazer mais. E assim se tenta reescrever a história.
Voltando aos dias quentes de junho de 1940, mais propriamente ao dia 25, Salazar toma as rédeas do processo e dá instruções a Aristides para regressar imediatamente a Portugal. Apesar das ordens expressas do chefe do governo, o cônsul só abandona a França a 8 de julho. Continua a emitir vistos, apesar de nessa altura já não serem reconhecidos pelas autoridades espanholas, e chega mesmo a acolher refugiados na sua residência consular. Mais tarde, Aristides descreve a cena desta forma. A aflição era indescritível. Muitos refugiados seriam submetidos ao duro regime dos campos de concentração alemães. Muitos eram judeus, que já perseguidos antes, procuravam angustiadamente escapar ao horror de novas perseguições. Junte-se a este espetáculo o de centenas de crianças que, acompanhando os pais, participavam dos seus sofrimentos e angústias. Tudo isto não poderia deixar de me impressionar vivamente, a mim que sou chefe de numerosa família e compreendo melhor do que ninguém o que significa a falta de proteção à família. E o que aconteceu a Aristides Sousa Mendes? Pagou um preço muito elevado, preço demasiado elevado, pela desobediência a Salazar. Pois é, em 4 de julho, Salazar assina um despacho a ordenar a abertura de um inquérito para perceber o que tinha levado Aristides a desobedecer. Mas tudo parecia já estar decidido. 2 dias antes da abertura do inquérito, em mensagem ao embaixador de Portugal em Londres, Salazar afirmava que Aristides havia sido suspenso das suas funções. Obrigado. Teremos de ter a lucidez de ser frontais. Salazar não poderia nunca tolerar a atitude de Aristides Sousa Mendes. Numa ditadura, a desobediência e a insubordinação são crimes muito graves porque afetam os cimentos em que se sustenta o Estado autoritário. Tínhamos aqui, portanto, 2 homens frente a frente. De um lado, Salazar, inclemente perante o que tinha ocorrido. Do outro lado, Sousa Mendes, a lutar pelos direitos fundamentais, a fazer o que tinha de ser feito. E, de facto, para além disso, Salazar estava preocupado com outra coisa. Como no século XVIII, neste mesmo Nicola, ideias novas estavam a entrar em Portugal. Os vistos que Sousa Mendes tinha concedido trouxeram milhares de pessoas da Europa cosmopolita para um Portugal atrasado. Nesta mesa, onde me sento, era perfeitamente possível que se sentasse uma mulher jovem, bonita, vestida de uma maneira que escandalizava as pessoas conservadoras da época, a fumar. Era isso que Salazar mais temia e, por isso, com os seus seguidores, montou uma ardilosa estratégia para condenar Aristides Sousa Mendes. Já em Portugal, Aristides Sousa Mendes aguardou instruções do Ministério. Aqueles primeiros tempos no país passaram numa lenta agonia. Recebeu nota de culpa em 1 de agosto, com 15 artigos, quase todos relacionados com a concessão de vistos a refugiados de nacionalidades para as quais o Ministério dos Negócios Estrangeiros proibia a concessão. E de que é acusado Aristides? De várias coisas. É acusado, por exemplo, de, em Baiona, ter começado a conceder vistos a todos os que o solicitavam, alegando que era necessário salvar toda essa gente. É indiciado também de ter dado ordem aos vice-cônsulos de Baiona e Toulouse, que dependiam hierarquicamente dele, para que também concedessem os vistos a todos os que lhes solicitassem. É ainda acusado de ter acompanhado a Baiona alguns israelitas ilustres que lhe tinham suplicado proteção para poderem atravessar a fronteira entre a França e a Espanha. A nota de culpa referia que a atitude do arguido deu lugar a uma situação desprestigiante para Portugal perante as autoridades espanholas e as alemãs de ocupação. É preciso não esquecer que o avanço nazi estava imparável. Salazar tinha medo de comprometer a neutralidade de Portugal na guerra. Aristides admite ter desobedecido às ordens do Ministério, mas responde à nota de culpa invocando uma razão incontornável: o dever de consciência. Para ele, lutar contra a desumanidade não era apenas um direito, era uma verdadeira obrigação. Era realmente o meu objetivo salvar toda aquela gente, cuja aflição era indescritível. Uns tinham perdido os seus cônjuges, outros não sabiam dos filhos extraviados.
Alguns haviam visto sucumbir pessoas queridas pelos bombardeamentos alemães. Eram numerosos entre os fugitivos membros dos exércitos dos países ocupados, austríacos, checos e polacos, que seriam fuzilados como rebeldes. Os belgas, holandeses, franceses e até ingleses que seriam submetidos aos duros regimes dos campos de concentração alemães. Quantos suicídios e outros atos de desespero se produziram? Quantos atos de loucura de que eu próprio fui testemunha? Não podia eu fazer diferença de nacionalidade, visto obedecer a razões de humanidade que não distinguem raças e nacionalidades.